Olá, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao nosso programa de todo sábado de manhã, Chocolate Crente. Que Deus abençoe sua vida. Quero que você comece bem o seu final de semana. Afinal, esse foi um dia que o Senhor nos deu. Se você está aqui conectado conosco, assistindo a esse programa, é porque Deus tem algo de especial para falar com você. E eu tenho certeza que a sua vida, assim como a minha vida, pode ser diferente e será diferente quando nós deixarmos a graça de Deus tomar conta da nossa vida, da nossa caminhada, inspirar as nossas decisões e nos colocar no caminho que realmente Deus tem para nós. Então, você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo e já chama alguém também para participar conosco desse episódio que é o último, mas eu não estou triste por isso. Na verdade, eu estou feliz, estou muito feliz de ter a sua companhia, a sua audiência, e sei que esse é o começo de uma grande jornada de bênção e de fé que Deus está trazendo ao seu coração, ao meu coração e a todos aqueles que desejam desfrutar dessa graça de Deus a cada dia. Então, apesar de estarmos encerrando essa primeira temporada, mas eu estou muito feliz pela interação, pelas mensagens, pelos testemunhos, pelos compartilhamentos que nós já recebemos, e me alegra muito saber que Deus tem alcançado pessoas com uma graça especial, com uma graça maravilhosa, que é a graça de Deus por nós através de Jesus Cristo. Deus tem alcançado você, Deus tem alcançado muitas vidas através desse programa. Então já pega aí, já manda esse episódio para alguém, curte aí, faz um comentário, acompanhe a gente, continua acompanhando a gente, se puder se inscreve, no canal, ativa aí o sininho para ser avisado, e eu sei que muitas coisas boas nós teremos daqui para frente. Já quero deixar um convite para que você acompanhe nossas redes sociais, tanto no Instagram como aqui no YouTube. No Instagram é @recomecoieq. Vai aparecer aí debaixo da sua tela, @recomecoieq, que é o Instagram da nossa igreja. Ali você vai acompanhar a transmissão dos nossos cultos, a nossa agenda. Enfim, tem muita coisa boa acontecendo em nossa igreja. Eu queria que você se aproximasse, se conectasse conosco e participasse. Aqui no YouTube, a TV Recomeço tem sido um canal de bênção para a sua vida, com mensagens, com testemunhos, com muita coisa boa que tem acontecido em nossas células, em nossa igreja, toda a programação da nossa igreja, os conteúdos aqui do nosso programa Chocolate Crente. Então fica conectado conosco, a gente está fechando essa temporada, mas já preparando algo muito especial daqui para frente. Então se prepara, pega aí a sua caneca, a sua xícara, vamos tomar um chocolate crente e vem junto comigo para esse último programa. Hoje eu tenho uma mensagem muito simples e muito objetiva para você. E ela tem a ver com tudo aquilo que temos falado ao longo desses programas. E a mensagem é: ainda há uma saída para você. É isso mesmo. Ainda há saída. E isso nós entendemos através da palavra de Deus, quando lá na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Toda vez que falamos sobre a vida com Deus, ou tentar viver uma vida com Deus, às vezes somos atrapalhados, impedidos pelo pecado. E eu falei muito disso no programa anterior. Se você quiser saber mais, vai lá, eu falei sobre o ciclo do pecado.
que nasce com uma tentação, que se transforma numa ação, numa queda. Essa queda traz logo um sentimento de culpa. Culpa essa que nos mantém aprisionados àquele erro, àquele fracasso. E muitas pessoas não conseguem sair desse lugar. A culpa é um calabouço. O pecado nos lança ali. A tentação prepara o caminho para essa queda. E esse é o ciclo vicioso do pecado. E muitos estão presos nessa roda. Tentam correr, tentam sair, mas não conseguem. E é isso que João aqui está nos lembrando, filhinhos, e olha o tratamento que Deus nos dá. Essa é uma palavra de Deus que o apóstolo João registrou. Ele diz, meus filhinhos. Olha como Deus olha você. Perceba como Deus trata, o sentimento que há no coração de Deus ao seu respeito. Filhinho, filhinha, Ele chama você carinhosamente. Estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Ou seja, Deus não quer que você e eu vivamos uma vida de pecado. Porque o pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele tem um pagamento muito caro, que é a morte. Normalmente, quando pensamos em pecar, e talvez você se identifique com isso, quando você é seduzido por uma tentação, você é enganado ou atraído por qualquer circunstância, você calcula que ao fazer aquilo você vai lhe custar algo. Você até tenta calcular, mas na hora que a conta chega, ela é muito mais cara do que aquilo que você estava disposto a pagar quando aceitou seguir aquele caminho e praticar aquela atitude. Espero que você esteja me entendendo. O pecado, ele sempre cobra um preço muito alto. E a palavra de Deus, as Escrituras, elas servem para evitar que a gente peque. Estar na presença de Deus, servir numa igreja, ter uma comunidade de amigos e irmãos em Cristo, isso nos ajuda, é como uma proteção para nós. E Deus está cercando você de amor e de cuidado sempre. Pare para perceber. Nem sempre na correria da vida, do dia a dia, nós nos damos conta disso, mas Deus está cuidando, livrando, seja de pessoas, seja de acidentes, seja de negócios. Deus está sempre tentando nos poupar. Mas essa decisão cabe a nós, de escolher o caminho que Ele tem nos proposto. Como diz as Escrituras, vida ou morte estão diante de vocês. Deus está sempre nos colocando pessoas e oportunidades para nos ajudar a viver o propósito de Deus. Esse programa tem a finalidade de ajudar você a viver o propósito de Deus. Mas, perceba, onde eu quero chegar? Filhinhos, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Tudo isso Deus está tentando evitar ou tentando nos mostrar que o caminho do pecado não é o melhor. Mas aí acontece algo terrível na nossa vida. Nós deliberadamente pecamos. Nós deliberadamente escolhemos ceder à tentação. Nós deliberadamente, por vontade própria, por desejo carnal, nós caímos. E agora? E aí vem a mensagem. Ainda há salvação. Ainda há uma saída. E a saída está na sequência do texto. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo, olha isso, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você pecou, se você ignorou todos os avisos, se você ignorou tudo aquilo que tentou te proteger do erro e você errou, caiu, eu quero te dizer, esse não é o fim. Esse não é o fim que Deus planejou para você.
Esse não é o seu fim, porque você encontrou aqui nesse programa um lugar de recomeço para a sua vida. E esse recomeço vem da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus em nosso favor. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado que nos defende diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Já falamos sobre justificação, sobre justiça aqui. Eu não quero repetir esse tema, mas eu quero te dizer, ainda há uma saída para você. E a saída é Jesus Cristo. É a graça que Ele nos traz. O pecado não é e nunca será a última alternativa. Existe uma graça que abunda, que cresce, que aumenta, que é maior do que o pecado. Paulo escreveu certa vez que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado foi muito constante e presente, havia uma graça e há uma graça ainda maior para livrar você das garras do pecado, das garras da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou e está vivo, a vida dele agora está dentro de mim, dentro de você. A morte que o pecado nos traz não é maior ou mais forte do que o poder de Deus, a graça de Deus na sua vida. Então receba nesse dia, nesse momento, uma graça poderosa, especial, maravilhosa sobre a sua vida hoje. Ainda há uma saída para você. Ainda há uma saída para aqueles que talvez não encontram mais alegria de viver, estão talvez deprimidos, ansiosos pelo que virá, preocupados com um futuro tão incerto. Eu quero te dizer, apresente a sua vida diante de Deus e peça a Ele graça. Paulo certa vez orou dizendo, a tua graça me basta, Senhor. E quando tratamos de pecado e graça, precisamos entender que não é pela nossa força que vencemos o pecado. Na verdade, nós não temos em nós essa força e essa capacidade. Aqueles que muitas vezes acham que são capazes de vencer a tentação, é exatamente nesse momento de orgulho e de uma certa soberba ou até mesmo uma santidade, eles se expõem ao perigo e acabam caindo. E eu quero te dizer, quando a tentação vier, quando o pecado vier sobre a sua vida, lembre-se de buscar a graça de Deus. A tua graça me basta. É a graça de Deus que nos sustenta. Certa vez eu li num livro de Joyce Meyer, uma grande pregadora que eu aprecio muito, e ela conceituou a graça de uma forma muito especial para mim. Geralmente falamos da graça como sendo favor imerecido, como sendo aquilo que o Senhor nos dá quando nós não fazemos jus, não merecemos, e isso é certo, é exatamente isso. Mas Joyce Meyer traz um conceito muito especial. Eu quero compartilhar com você nesse último programa. A graça de Deus é quando Deus nos capacita para fazer algo que nós sozinhos não conseguiríamos fazer. A salvação era algo impossível ao homem? Era e é impossível ao homem. Mas a graça de Deus tornou isso possível. Vencer um pecado, um vício na sua vida, é algo difícil para você? Se é assim, coloque a graça de Deus, porque com ela você vai vencer essa tentação, você vai vencer esse pecado. Então a graça é uma capacitação divina para fazermos aquilo que naturalmente, humanamente, não seríamos capazes de fazer. E hoje Deus tem essa graça para derramar sobre a sua vida. É por isso que eu me alegro nesse dia. Por isso que esse programa para mim é tão especial. Não por ser o último, mas por fechar
essa compreensão que estamos tendo sobre a graça. A graça é maravilhosa, a graça é leve. Jesus disse, olha, vocês estão cansados, sobrecarregados, o pecado traz peso, o pecado traz culpa, o pecado traz uma sobrecarga emocional, espiritual, física até. Quantas vezes e quantas pessoas que pecam, elas se tornam amargas, se tornam rudes, se tornam doentes, não apenas na alma, mas no espírito e no corpo, exatamente por causa do pecado. E a graça de Deus vem para nos tornar livres. Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Jesus está aí, ao seu lado, para te defender. Se você desejar hoje viver uma nova vida, dar um passo de recomeço, Jesus está aqui, com graça, para abençoar você. E eu quero encerrar com uma oração. Mas antes de orar, novamente eu quero ler o versículo 12 desse mesmo capítulo 2 de 1 João. Novamente João coloca, escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Ele, os nossos pecados são perdoados. E isso nada mais é a graça de Deus vindo sobre você. Se você deseja ter hoje os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, faça essa oração junto comigo. Eu te convido para fechar os olhos e orar. Pai, somos gratos nessa oportunidade que o céu nos dá de viver um tempo especial de graça. Estamos encerrando essa primeira temporada e tem sido uma bênção compartilhar com os meus irmãos palavras de esperança, de fé e que revelam o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que tem nos dado a graça de nos tornar filhos de Deus. Acabamos de ler um texto poderoso em que o Senhor nos vê como filhinhos. O Senhor nos chama de uma forma carinhosa porque é esse amor que nos atrai para perto de Ti. Um amor que nós não podemos explicar, um amor que nós não podemos retribuir, um amor incondicional. Um amor que não olha o meu pecado, o nosso pecado, mas um amor que olha para o futuro que o Senhor tem para nós. E para aquilo que nós nos tornaremos quando esse amor se tornar uma constante em nossa vida. Por isso, Pai, eu oro em favor de cada amigo e amiga, de cada irmão e irmão que junto comigo, nesse último programa, faz essa oração, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo que a graça de Jesus Cristo possa nos livrar da condenação, do inferno, da maldade, do erro e nos colocar no rumo do propósito de Deus. Senhor, que a Tua graça, ela nos coloque no centro da Tua vontade. Que a Tua graça possa nos posicionar em vitória. E que, como está escrito, que os nossos pecados foram perdoados, que hoje nós sejamos livres de toda amarra, de toda condenação do pecado, porque estamos em Cristo. Jesus, nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Recebemos a graça que o Senhor tem para nos dar através do Teu sangue, do Teu sacrifício ali na cruz. Pai, e que esse recomeço que agora estamos iniciando seja um tempo de maior poder, de maior graça, de maior vitória sobre a nossa vida. É assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco ao longo desses 6 episódios. E já fica ligado aí, porque tem coisa nova surgindo. Como diz a palavra, eis que faço novas todas as coisas. Novo cenário, novo espaço, algo novo Deus vai fazer na sua vida. Mas não deixe de desfrutar dessa graça de Deus, não deixe de viver um tempo leve e poderoso, que é o nosso Chocolate Crente, que vai continuar no novo formato, numa nova temporada e vai ser uma bênção para todos nós. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou agora tomar aqui o meu Chocolate Crente e você também participa conosco,
convida alguém, manda esse conteúdo, faça o seu comentário e que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Forte abraço e vamos ao nosso Chocolate Crente.